Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos. Oi, pessoal, boa tarde. Olha, pessoal, exclusivo. Nossa equipe teve acesso às imagens do momento em que bandidos com máscaras de palhaço chegam com submetralhadoras, rendem clientes de um bar e explodem agência bancária em Vila Velha. A frieza do atirador. O homem dispara contra a cabeça de uma auxiliar de serviços gerais que chegava para trabalhar em supermercado de Vitória. Aposentada recebe dinheiro de aluguel e é abordada por ladrão na Serra. Um agente da guarda viu a cena, atirou contra o bandido e impediu o assalto. Os abusos e o risco nas rodovias capixabas. Esse é mais um flagrante de motoristas que transportam blocos de granito e fogem da fiscalização. Os caminhoneiros passam pelos postos em alta velocidade, derrubam cones e por pouco não atropelam um funcionário do DENIT. Comerciante é arrastado por carro em Vila Velha. Ele foi atrás de um cliente que bebeu, comeu no quiosque e saiu sem pagar a conta. Operação Lama Cirúrgica. Advogados tentam relaxar a prisão dos médicos envolvidos no esquema que fornecia materiais cirúrgicos descartáveis, mas eram reutilizados como se fossem novos. Alerta! Pesquisa aponta aumento de problemas na visão das crianças por excesso de uso da internet. Uma especialista orienta os pais sobre o que deve ser feito. Aconteceu de novo. O motorista ficou perdido no trânsito de Vitória e a carreta acabou presa em viaduto da capital. Olha, queridos amigos, tem vagas de emprego que você não pode perder. E o Conexão Justiça, que hoje fala sobre a venda de pequenas empresas. Está pensando em mudar o ramo do seu negócio? Então não perca as orientações. Começa hoje o pagamento do IPVA. Para reduzir gastos esse ano, o boleto não será entregue em casa. O capixaba tem que imprimir a própria via pela internet. E o Fala Doutor trata da dor na sola do pé. Veja como tratar a fascite plantar, uma inflamação que incomoda e muito. Ingrid, como é que é? Não perca, né? Claro, a gente volta bem rapidinho. Até já, pessoal. Dia 1º de março de 2018, muito obrigado pela audiência aqui na TV Tribuna, no SBT, todos os dias. É ou não é, Ingrid? Com certeza, muito obrigada, sempre. Exclusivo, pessoal. O TN começa com imagens exclusivas do grupo de bandidos que assaltou e destruiu a agência do Banco do Brasil em Vila Velha na última quarta-feira. Os criminosos usavam máscaras e chegaram fortemente armados, usando submetralhadoras. Os assaltantes renderam clientes de um bar ao lado da agência. Em seguida, jogaram bombas nos caixas eletrônicos e fugiram levando dinheiro. A repórter Suzy Faria teve acesso às imagens exclusivas e conta todos os detalhes da ação. Reparem nessa imagem. Nela aparecem 9 pessoas sentadas na calçada do bar. No alto do vídeo passa um carro prata. A imagem não mostra, mas esse veículo para na esquina. Logo em seguida, um homem chega apontando uma arma. É uma submetralhadora e rende todos os clientes. Vem um segundo com uma arma parecida em punho e passa direto. Leva nas mãos um pedaço de ferro. Todos eles vestem em roupas iguais, repare. Tênis branco, calça escura, blusa de capuz e máscaras. São 3h46 da madrugada. Um dos clientes chega a tirar do bolso, reparem ali no canto, o dinheiro, achando que era um assalto. Mas nada é recolhido. Logo depois, o ladrão ordena que todos os homens tirem as camisas e saiam do bar. Eles são retirados do local e vão para o meio da pista. O outro assaltante passa bem no canto superior correndo, é o quarto. Um dos homens, que é o último a sair, tira a blusa, mas não vai para o meio do asfalto. Fica ali na calçada do bar mesmo, no chão. Só as mulheres, por enquanto, ficam na calçada. Um terceiro assaltante, vejam ali, passa direto também e corre lá para o banco. Um outro sai de dentro do bar e dessa vez manda que as mulheres se levantem e que se dirijam para o meio do asfalto. Lá, elas ficam ajoelhadas, reparem. Agora, olhem essa cena. 2 dos 3 assaltantes que estavam lá no banco voltam para o bar. Um deles usa uma bolsa, mas é o outro, lá no canto, que vocês devem observar. Ele parece detonar o explosivo. Reparem. Em seguida, sobe uma fumaça alta. Eles voltam para o banco e 3 minutos depois saem, levando alguns pertences dos clientes e vão embora. As imagens não mostram, mas os 5 assaltantes que detonaram a bomba no Banco do Brasil de Taparica, Vila Velha,
Ao saírem do local, fizeram vários disparos para o alto. A polícia chegou a ser acionada, mas não conseguiu interceptar a quadrilha. O carro utilizado por eles, que chega a aparecer nas imagens, foi deixado na estrada do dique, a cerca de 8 quilômetros do local. Na época, o secretário André Garcia, em entrevista, disse que essa quadrilha não tinha integrantes aqui do Espírito Santo, que todos seriam de fora e que provavelmente fariam parte do novo cangaço. Não tem condições de você, em 3 dias, 4 dias, fazer uma operação dessa num banco, com a complexidade logística que exige, saindo do Rio de Janeiro, fugido para poder atuar no nosso estado. Essas são ações que já estavam planejadas há algum tempo e estamos determinados a descobrir quem praticou esse crime. A quadrilha eventualmente pode ser de fora do estado, tudo indica que seja, e ele vai ser identificado e vão ser presos. Olha, parabéns pelo trabalho exclusivo da nossa repórter Suzy Faria. Bom, até agora nenhum assaltante foi preso. O crime continua sob investigação e a polícia não passa mais detalhes para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Auxiliar de serviços gerais é baleada na cabeça ao chegar para trabalhar em supermercado de Vitória. Na hora do crime, a rua estava bem movimentada e quem viu a cena de violência ficou chocado. As imagens mostram a frieza do atirador. A vítima está neste Uno vermelho, que estaciona em cruzamento da Avenida Marechal Campos, em Vitória. Primeiro, um homem desce e parece pegar algo no bagageiro. A mulher sai do veículo e é neste momento que o criminoso se aproxima e dispara. Após ser baleada ali naquele ponto, a mulher e o rapaz que a acompanhava buscaram um abrigo aqui neste supermercado. O mesmo motorista que trouxe os dois até este ponto foi quem prestou socorro. O crime aconteceu por volta das 9 da noite. A avenida ainda estava bastante movimentada. Testemunhas contaram que a mulher é uma funcionária terceirizada do supermercado e estava chegando ao trabalho quando sofreu a tentativa de homicídio. Assustados, outros empregados da loja, que já estavam encerrando o atendimento aos clientes quando tudo aconteceu, não quiseram gravar a entrevista. O estabelecimento fechou as portas logo depois do crime. A auxiliar de serviços gerais foi ferida na cabeça e socorrida para o Hospital São Lucas. A identidade dela ainda não foi informada. Bom, o crime é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Até agora, o atirador não foi preso. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Agente da Guarda Municipal troca tiros com bandido e evita assalto na Serra. A aposentada de 60 anos foi receber o valor de um aluguel e quando pegou o dinheiro foi abordada pelo ladrão no bairro Eldorado. O agente da guarda viu a cena e atirou. O criminoso revidou, mas acabou ferido no braço e preso logo depois. A reportagem completa, inclusive a entrevista com a vítima, você vê no Ronda Geral com Débora Moraes, coladinho com o TN. Agora, mais um flagrante de abuso que coloca em risco a vida de quem trafega nas rodovias capixabas. Para fugir da pesagem, motoristas que transportam blocos de granito furam a fiscalização e não respeitam a ordem de parada. Para a Polícia Rodoviária Federal, uma atitude criminosa e para mim também. Caminhoneiros passam pelos postos em alta velocidade, derrubam cones e por pouco não atropelam um funcionário do DENIT. Veja as imagens. O fiscal do DENIT gesticula, sinaliza, balança os braços, mas nenhuma carreta para. Os motoristas, aliás, passam em alta velocidade. O vídeo mostra pelo menos 14 condutores de carretas que passam direto. Alguns veículos levam pedras de granito. Os motoristas não param para fazer a pesagem do veículo, que é obrigatória. Isso aconteceu no dia 28 de janeiro na BR-259, entre João Neiva e Colatina, no norte do estado. Em certos momentos, alguns condutores chegam a piscar o farol para o fiscal. Outros até buzinam para que ele saia da frente. O flagrante dessa falta de respeito levou o órgão a pedir ajuda da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização do DENIT na BR-259 foi para coibir justamente o excesso de peso. Então eles utilizam no local, por enquanto, uma balança móvel, com os seus agentes ali, ao lado da balança. Os condutores são orientados a entrar nessa fiscalização. E como nós podemos ver no vídeo, alguns insistem em não andar dentro da legalidade e o que é pior,
em fugir da fiscalização. Ainda segundo a PRF, essa atitude de seguir um atrás do outro em forma de comboio seria uma ação combinada entre os motoristas para poder dificultar a identificação dos veículos. Eles se reúnem antes do local em que está sendo realizada a fiscalização, tentam passar em comboio para burlar a fiscalização, dificultar a identificação, atrapalhar o nosso trabalho e levar insegurança para todos os demais na via. Ano passado, as estradas capixabas foram marcadas por graves acidentes. No mês de junho, uma carreta, um ônibus e 2 ambulâncias se envolveram numa batida na BR-101 em Guarapari, deixando 23 mortos. A carreta que causou o acidente estava com várias irregularidades, inclusive com pneus carecas. Pouco mais de 2 meses depois, outra tragédia, dessa vez na BR-101 em Mimoso do Sul, matou 11 pessoas. O micro-ônibus em que as vítimas estavam bateu em 2 caminhões e um carro. Um dos caminhões estava carregado com chapas de granito que acabaram atingindo o micro-ônibus. Para evitar tragédias desse tipo, o próximo passo é saber se as empresas de transporte têm envolvimento na atitude dos motoristas de não parar nas fiscalizações de peso. Já tivemos episódios nesse sentido, que motoristas eram orientados. Ali, só ao término do trabalho do Ministério Público Federal. Às vezes não tem só pedra ali não, pode ter até drogas, né? O DENIT já pediu aos órgãos de segurança apoio na fiscalização e afirma que as providências já estão sendo tomadas. Também mandou um ofício e o vídeo das irregularidades ao Cindy Rochas, relatando dificuldades na apuração da pesagem, além de tentativas de suborno, homicídio e ameaça contra os agentes. O departamento pede ao sindicato que tome medidas para impedir esse tipo de atitude criminosa. E por nota, o Cindy Rochas se resumiu a dizer que atua em conjunto com o Ministério Público, DENIT e Polícia Rodoviária Federal, buscando melhorias no transporte de cargas. Olha, o cliente quis dar uma de esperto, se divertiu, bebeu, chapou todas e saiu do quiosque em Vila Velha sem pagar a conta, Ingrid. Na verdade, ele fugiu do estabelecimento. O dono foi atrás e acabou arrastado pelo carro desse cliente. As marcas dos braços do Paulo ainda estão no capô do carro. Este dono de quiosque foi arrastado deste jeito por um motorista que tinha acabado de tomar cerveja no estabelecimento e saiu sem pagar a conta. Vim na frente do carro e falei, ó, rapaz, abre os vidros pra gente conversar, porque eu dei a volta. Saí do quiosque, tinha que passar na frente do carro dele. Aí não para, ele começou a acelerar o carro. Falei, rapaz, para que isso, cara? Uma contazinha, eu nem sabia o valor, na verdade, então. Eu só cheguei naquele momento e não sabia o valor. Falei, não, vai, abre o vidro pra gente conversar, você paga a conta, tudo certo. Aí ele ameaçou o carro, nisso que ele acelerou mais forte, aí eu pulei na frente, porque eu fiquei com medo, não tinha outra opção. Eu tava na frente do carro, andava lá pro lado. Aí segurei ele rapidinho e aí nisso ele acelerou com o carro. Você ficou no capô do carro? No capô do carro e ele acelerando, fazendo zigue-zague o tempo todo. E os transuentes do calçadão pedindo para parar, os donos de quiosque pedindo para parar. A confusão aconteceu na orla de Itaparica, em Vila Velha. O motorista só foi parar cerca de 500 metros depois porque o trânsito engarrafou. Neste momento, uma viatura da guarda que já tinha sido acionada flagrou o condutor e mandou ele voltar com o carro para o estacionamento em frente ao quiosque. Esse homem e essa mulher sentaram no quiosque do Paulo porque, na verdade, eles vieram conversar com o proprietário do quiosque vizinho por causa de uma dívida antiga. Em certo ponto da conversa, eles se irritaram e resolveram ir embora sem pagar a conta. Foi aí que o Paulo resolveu ir até o veículo para fazer a cobrança. Este vídeo mostra o motorista e uma mulher com quem estava. É o momento da conversa com a dona do quiosque vizinho sobre a dívida antiga. O homem se irrita e bate na mão de quem filma. Logo depois, os dois saíram e foram para o carro. Paulo conta a história agora, mas na hora confessa que ficou assustado. Mais do que um sufoco, desesperador. Eu nunca passei por uma situação essa. E olha que eu já tive outros empregos onde a minha vida em alguns momentos ficou em risco, mas nunca passei um sufoco dessa forma. O caso foi registrado na delegacia e a polícia vai investigar. Agora vamos fazer um alerta. Uma pesquisa apontou que quase 70% das crianças e adolescentes
utilizam a internet mais de uma vez por dia. E esse contato direto com as tecnologias pode prejudicar a visão. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 20% das crianças em idade escolar apresentam problema na visão, tá? Principalmente a miopia, que é a dificuldade para enxergar de longe. Uma especialista orienta os pais sobre o que deve ser feito. Veja. Helena só tem 8 anos, mas já entende tudo de tecnologia. Nas mãos da pequena, o tablet e o celular parecem brinquedos. Os aparelhos eletrônicos são utilizados para leitura, diversão e passatempo. Eu gosto muito, principalmente de jogar, quando a gente espera para poder ir pro médico, pro banco. Gosto muito de ver vídeos no meu tablet. Mas tudo tem limite e controle. A Tayla, mãe de Helena, impõe regras para o uso das tecnologias. A preocupação tem justificativa: evitar que Helena desenvolva qualquer tipo de problema na visão. Que se ela pedir, ela tem um limite de 2 horas e ela escolhe o período, ou pela manhã ou pela noite, seja do celular, do tablet dela, que ela tem um dela. Uma pesquisa do Centro de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação revelou que 69% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos utilizam a internet mais de uma vez por dia. Os dados confirmam que o acesso dos brasileiros à tecnologia aumentou, mas também indicam algo preocupante. As ferramentas eletrônicas estão contribuindo para o aumento da miopia, principalmente entre os pequenos. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas na visão. Quando a gente foca para perto, a gente tem uma contração da musculatura do olho, tá? E essa contração por um período muito longo pode causar um aumento e um crescimento do globo ocular, causando a miopia, que é justamente isso. É quando o raio de luz entrando dentro do olho, ele não cai exatamente na região certa da visão, que seria a mácula, ele cai antes um pouquinho por causa do aumento do comprimento do olho. A miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, também está associada a outros fatores. Quem tem uma história familiar de miopia, pais míopes, tem uma maior tendência ao desenvolvimento da miopia, e existem fatores ambientais. Hoje em dia se sabe que a miopia ela é muito mais comum nas áreas urbanas que nas áreas rurais. Algumas etnias também são mais frequentes o aparecimento da miopia, como nos asiáticos. Em crianças, alguns sinais ajudam os pais a identificar a necessidade de procurar um especialista. Geralmente, os pais aparecem com a queixa de que a criança não está enxergando bem mesmo para longe. Ela aproxima dos objetos, da televisão, para poder enxergar melhor. Mas algumas crianças não têm esse tipo de queixa. Então, assim, o certo, o correto é fazer o exame oftalmológico na criança desde o nascimento. O primeiro exame deve ser feito ao nascimento e depois o acompanhamento é determinado pelo oftalmologista. O tratamento deve ser iniciado o quanto antes para evitar consequências graves. A especialista indica realizar o exame de vista pelo menos uma vez por ano. O tratamento, principalmente na infância, pode evitar problemas futuros, tá? Nessa fase, então, da infância, é super importante você detectar não só os erros refracionais, que são as alterações de grau, como também outras doenças que podem levar à cegueira. Então, papais e mamães, prestar muita atenção nos filhos para notar qualquer dificuldade que eles possam ter para enxergar as coisas. E se aparecerem os primeiros sintomas, procurar logo um especialista. A Operação Lama Cirúrgica. A polícia divulgou conversas de WhatsApp em que os médicos presos comemoram a criação da empresa e dizem que vão ficar ricos. Olha, de acordo com as investigações, a Golden Hospitalar importava produtos dos Estados Unidos e a fraude acontecia quando os materiais eram esterilizados aqui no Brasil e revendidos. Absurdo.
A polícia divulgou mensagens de texto que mostram os médicos conversando num grupo de WhatsApp criado em 2015. Nesse grupo estavam Rodrigo e outros envolvidos no esquema, como os empresários Marcos Crolin e Gustavo Chagas. Eles marcam encontros, comemoram a criação da empresa e afirmam que vão ficar ricos. Os médicos Rodrigo Souza Soares, de 44 anos, e Marcos Robinson de Cássia Alves Júnior, de 37, foram presos na manhã desta quarta-feira em Vitória. Segundo as investigações do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, os ortopedistas estariam ligados ao esquema que fornecia materiais cirúrgicos descartáveis reutilizados como se fossem novos. O advogado de Rodrigo vai entrar com processo para revogar a prisão. Ele acredita que houve falta de provas na decisão judicial. Nós vamos pedir que a juíza esclareça, demonstrando quais foram as condutas perpetradas ou eventualmente iriam ser realizadas pelo Dr. Rodrigo, que ensejasse a prisão preventiva. Porque essa questão é de cunho obrigatório, pois toda decisão judicial há de ser fundamentada. E para Quanto às conversas de WhatsApp, ele afirma que elas ocorreram antes do período que compreende as investigações. As eventuais conversações, diálogos ocorridos no WhatsApp, pelo que foi demonstrado no inquérito e na coletiva, são de 2015 e 2016. Então, acho que não existe nenhuma interferência, não existe nenhuma ligação para com os fatos em apuração. Ele ainda afirma que o processo manchou a imagem do médico que seria um dos ortopedistas mais requisitados do estado. Dr. Rodrigo, nesses mais de 15 anos de intervenções cirúrgicas que ele realizou, inexiste qualquer paciente que veio a óbito, qualquer paciente que tenha alguma queixa ou sequela. Pelo contrário, ele é ainda um dos profissionais mais requisitados no estado do Espírito Santo. O advogado do médico Marcos Robson, que também foi preso ontem, disse que vai pedir ainda hoje a revogação da prisão do cliente dele. Olha, a Polícia Civil apreendeu hoje cedo 2 adolescentes acusados de terem agredido e estuprado uma jovem de 23 anos em Guarapari. Outros 2 rapazes também foram detidos. O caso chocou pela crueldade. A vítima foi com o grupo até um terreno, você está vendo aí, no bairro Perocão, onde todos consumiram porcarias, drogas. A jovem acabou violentada, espancada com uma pedra e levou mais de 20 facadas. O delegado que investiga o caso vai dar mais detalhes desse crime que aconteceu no último dia 17, durante uma coletiva hoje à tarde em Guarapari. A vítima continua internada em estado grave no Hospital São Lucas. A quinta cheia de empregos para você são chances para enfermeiro, analista de RH, coordenador de vendas, diretor administrativo, gerente de loja, motorista de carreta, recepcionista e secretária. Cadastro no site psicoespaço.com.br. A cena se repetiu e complicou o trânsito em Vitória. Mais uma carreta ficou presa no viaduto na Avenida Fernando Ferrari. Pois é, o motorista que vinha da Bahia disse que ficou perdido no trânsito da capital. Esta carreta, equipada com uma câmara fria, estava na Grande Vitória para fazer um carregamento de chocolates. O motorista disse que estava devagar, mas acreditou que a passagem sob o viaduto, que fica em frente à Universidade Federal do Espírito Santo, teria altura suficiente para passar. A carreta ficou presa aqui em pleno horário de pico, complicando o trânsito na região. O condutor não quis gravar a entrevista, mas disse que estava vindo da Bahia em direção à Vila Velha e aí ficou perdido em Vitória. Decidiu então pedir uma informação. Uma pessoa disse que ele poderia passar e fazer o retorno por aqui. Ele não viu nenhuma sinalização e o retrato é esse. A carreta ficou presa debaixo do viaduto. Placas mostram a altura máxima permitida, 3,9 metros. Mas esta não foi a primeira vez que um veículo de grande porte ficou preso no local. Em janeiro deste ano, esta outra carreta não conseguiu passar e precisou de um guincho para ser retirada. No acidente registrado nessa noite, o motorista precisou aguardar por mais de 3 horas para retirar o veículo. Durante todo este tempo, o acesso ao bairro Jardim da Penha ficou comprometido. Bom, a Prefeitura de Vitória prometeu reforçar a fiscalização no local. 2 jovens morreram num grave acidente na rodovia do Contorno, em Cariacica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal,
o condutor perdeu o controle da moto e bateu num poste. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite, na altura do bairro Santana. Uma das vítimas morreu na hora, a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os jovens aparentavam ter aproximadamente 20 anos. Os corpos foram encaminhados ao DML. Queridos telespectadores, o Conexão Justiça de hoje fala sobre a venda de uma pequena empresa. A Tatiane nos procurou porque deseja mudar o ramo do negócio em que ela atua. Marcele Altué procurou um advogado especialista na área e a amiga do TN recebeu todas as orientações. Se você está numa situação parecida, preste atenção no que deve fazer. Durante 2 anos e meio, o trabalho da Tatiane foi preparar e entregar kits para festas. A empresa que ela montou fornecia toda a alimentação para eventos com até 50 pessoas. Começamos com o kit festa, voltado para aniversários, com festa de 10 a 50 pessoas. E depois migramos para o kit coffee break também. A gente entregava a alimentação, a bebida, os descartáveis, a vela, o balão, entregávamos tudo. E não dava conta dos pedidos? Não. O negócio ia muito bem, mas uma questão familiar fez a Tatiane repensar o foco de atuação. O pai dela teve um AVC e uma das causas da doença foi a desnutrição. A gastrônoma pesquisou e descobriu que muitos idosos não se alimentavam corretamente. E aí, não pensou 2 vezes. Eu assumi o cuidado do meu pai, eu levei ele para morar comigo, até porque eu me formei em gastronomia. E aí, nos primeiros 3 meses, eu tive que pesquisar bastante coisa, o melhor alimento para ele, o que ele podia comer, o que ia trazer mais vitamina para ele. E aí eu descobri que isso é um problema mundial. A falta de alimentação para o idoso é um problema mundial. A Tatiane decidiu então investir em alimentação funcional congelada para idosos. Mas aí surgiu uma dúvida: como transferir o registro da empresa de kit festas para a de pratos para a terceira idade? E a empresa de kit festas, ela já tem um know-how no mercado. Ela já tem uma estruturação, ela já tem clientes, pessoas físicas e jurídicas. E aí eu queria vender somente essa parte. O advogado especialista na área explicou que Tatiane pode continuar com o mesmo CNPJ para a nova empresa. Basta ela buscar o contrato social dela, fazer a alteração junto na junta comercial e mudar a atividade que ela pratica lá e eventualmente até a razão social, que é o nome da empresa, constante no contrato social, e o KNAI, que é o registro, o número de registros que a Receita dá para cada tipo de atividade. E a venda somente da imagem da empresa é possível? É possível, você pode fazer um contrato particular entre 2 particulares vendendo, vamos dizer, não o CNPJ, não o registro da empresa, mas as atividades, o corpo de cliente, a marca e assim, o que a gente chama de fundo de comércio, compõe um fundo de comércio. É preciso tomar vários cuidados nessa operação, tanto por um lado quanto por outro. Há riscos envolvidos, tanto para quem vende a marca, principalmente, e também para quem compra. Então, o contrato tem que ser feito observando esses riscos e essas possibilidades. E no caso da Tatiane, qual a recomendação? O caso dela tem uma peculiaridade porque, segundo ela informou, o negócio dela é muito mais vinculado à imagem pessoal dela do que à marca que ela tem. Então, para evitar que ela venda uma marca, venda um fundo de clientes, uma relação de clientes que vão deixar de atender, deixar de buscar o produto, porque ela não está mais presente na empresa, o ideal talvez seja não realizar a venda, ou se realizar, consignar no contrato essa situação para que evite surpresa no futuro.
Parabéns para a Marcele nesse quadro, né? Até fome também, viu? O advogado disse ainda que a Tatiane deve lembrar do registro da nova marca. É importante fazer logo para não ter problema depois. Agora vem cá, você também tem dúvidas em relação aos seus direitos? Tem dúvidas? Então mande para o nosso e-mail conexãojustiçatn@gmail.com. Tem também a página profissional da Marcele, que fica no Facebook, tá? É Marcele Altoé Oficial, tudo junto e sem acento. Sem acento, isso aí. O assunto agora é dor na sola do pé. A fascite plantar é uma inflamação que incomoda muito. A Luziana que o diga. Ela precisou usar muleta para conseguir andar. A artesã recorreu a vários tratamentos, mas apenas um deu certo. Vamos ver agora no Fala Doutor. Fala! Um problema que acomete cerca de 10% das pessoas em algum momento da vida. A fascite plantar é uma inflamação no tecido fibroso localizado na sola do pé. Essa inflamação causa uma dor forte que compromete o bem-estar do paciente. Dor que a Luziana conhece muito bem. A artesã começou a sofrer com o problema em 2013 e foram dias bem difíceis para quem tinha uma vida ativa. Trabalhava fora, né, e usava muito salto alto. E comecei a sentir um incômodozinho. A princípio foi só um incômodo. E aí eu fui diminuindo os saltos, até chegar na fase de só poder usar tênis. Médico recomendou palmilha, anatômica, e remédios, e analgésicos, anti-inflamatórios, tudo. Eu tentei tudo. A dor era tanta que ela chegou a comprar uma muleta. Salto alto, caminhadas, exercício físico, tudo teve que ser deixado de lado. E tantas mudanças trouxeram também uma depressão. Só quem tem dor crônica, de levantar de manhã com dor, deitar de noite com dor, sem a perspectiva assim, de alguma cura, de alguma coisa, é muito ruim. As pessoas não querem saber do teu problema. Querem chegar para falar, nossa, como você engordou, nossa, como você está mal, porque você não tem a possibilidade de sair. Eu não podia sair para ir ao mercado, se eu não fosse de carro. Né? Eu não podia sair para ir ali no calçadão da praia, porque até para descer o prédio, o meu pé doía. Então eu não podia fazer nada, tudo eu tinha que depender de outras pessoas. Luziana buscou ajuda quando caminhar já tinha se tornado algo aterrorizante. Fez vários tratamentos, mas só um deu certo. A terapia por onda de choque tem uma margem de bons resultados que chega a 85%. E tudo é feito no próprio consultório. É um aparelho que se usa e ele libera uma energia. Essa energia não tem nada de choque, é uma energia mecânica, uma onda acústica. Isso faz microcavitações no tecido, fazendo com que chegue mais sangue e ajude no processo de regeneração. Mas esse tratamento, segundo o médico, é parte de um processo mais complexo. Falar em tratamento de dor crônica é falar numa reabilitação do indivíduo por inteiro. É importante o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, ou seja, tratar todas as partes desse indivíduo na sociedade. Não somente a dor, que senão acaba que pode haver um processo de retorno da dor. O tratamento da Luziana terminou em julho do ano passado, quando ela completou 50 anos. Um presentão de aniversário, né? Hoje ela ainda tem a muleta, mas guarda como símbolo de uma vitória depois de uma longa batalha. Tem uma botinha também, tá tudo guardadinho lá, minhas palmilhas, que é uma história, a história da cura do meu pé. Ai, que alívio, né? O médico destacou que é importante procurar um especialista logo que as dores aparecem. O tratamento dura, em média, 3 meses e são realizadas de 4 a 6 sessões. Pessoal, começa hoje o pagamento do IPVA e esse ano o boleto não será entregue na sua casa não, tá? O capixaba tem que imprimir a própria via pelo site do Detran ou da Secretaria da Fazenda. A medida foi adotada para reduzir gastos e por causa dos problemas na entrega dos Correios. Em poucos segundos e com alguns cliques, Jairo já emite o boleto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA, comodidade que não tem preço. Quem tem facilidade de computação, de computador, de internet, vai ficar uma mão na roda, mas quem não tem vai ficar complicado.
se não tiver outro jeito de pagar. Pois é, de acordo com a Receita Estadual, a partir desse ano, os boletos não vão mais chegar pelos correios. O contribuinte terá que imprimir a conta pela internet, direto no site do Detran. A gente tinha um volume grande de correspondências que eram devolvidas com recusa ou com não entrega aos contribuintes. Isso fez, seguindo inclusive uma tendência nacional, com que nós adotássemos como procedimento a emissão do boleto exclusivamente pela internet. No Espírito Santo existem mais de 900 mil carros e cerca de 430 mil motos. É o que aponta o levantamento mais recente, feito pelo IBGE. Qualquer veículo motorizado tem que pagar o imposto. E esse ano tem uma notícia boa. O IPVA chegou para os capixabas com uma queda no valor de mais de 3% em relação ao ano passado. E a variação foi por conta da desvalorização dos veículos. E isso vai proporcionar ao contribuinte provavelmente um valor menor do IPVA a pagar em relação ao ano passado. O licenciamento e o seguro DPVAT também já estão disponíveis para emissão no site. Porém, eles só podem ser pagos em cota única. Por isso, a hora é de organizar as contas. Segundo o subsecretário, todo o dinheiro arrecadado com esses impostos são investidos principalmente para as áreas de saúde, educação e também a segurança pública. Muitas pessoas imaginam que o IPVA é voltado para a manutenção de vias. Esse recurso do IPVA ele não tem essa destinação. Primeiro que 50% da arrecadação do IPVA pertence ao município em que o proprietário do veículo reside. Os outros 50% que ficam com o Estado são utilizados em saúde, educação, segurança, investimentos e custeio da máquina pública. Olha, hoje começa o pagamento do IPVA para veículos pesados, como caminhões e ônibus. Mês que vem para os demais, tá? E para imprimir o documento, acesse, anotem aí, detran.es.gov.br. Hoje é quinta-feira, 1º de março. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. 2 médicos presos acusados de fazer cirurgias com material usado. Leitão da Silva fica pronta ainda este ano, garante o governo. Diretor do Detran diz que é impossível multar pedestre. Comandante do Exército defende direito de militar atirar em pessoa armada na rua. Na foto principal, Bola pune e Flá vacila na estreia. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, maior chefe do país recria muqueca. 7 leitores ganham R$500 em compras. E no Sobre Rodas, Cronos chega com preço agressivo. E no próximo bloco tem novas ofertas de emprego. Que maravilha! A gente volta demorado ou rapidinho? Não, é bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo? Rapidinho. Você promete? Olha lá, vou lá fazer xixi e já volto, hein? Tá? Agora 12h38. Não, 36. É isso mesmo? Até já. Já estamos de volta com chances de emprego no Cine de Vitória para costureira, caixa, motoboy, secretária executiva, analista de RH, cozinheiro e garçom. Cadastro pelo site cine.com.br. Ótima tarde, beijos e até amanhã. Ok, e eu quero mandar aquele abraço pro pessoal lá do Hospital Santa Rita. Estive lá ontem com o José Carlos Monjardim, um grande amigo de colégio. Eu falei só o nome dele, vou falar o nome das pessoas que estavam lá, as técnicas de enfermagem, a Célia, e a sua sobrinha Ana Carolina, a Juliana, a Patrícia, a Régia, o José Carlos, meu amigo, a Rita e a Irlane. Obrigado, tá, pelo carinho que vocês têm com nós, seres humanos. Com todos nós, é muito bom isso, né? Vem aí, Débora Moraes. Débora, você está bem vestida hoje, viu? Está pronta para casar. Nossa, tchau, fiquem em paz. Todos os dias ela está bem vestida. Hoje está Por mais favor, do que ontem. Né, Débora? Hoje está mais do que... Deixa eu ver você. E ó, e tem exclusivo aí no Honda também, hein? Você também está muito bem vestida. Ah, obrigada, Torino. Isso aí.